Antes de começarmos nossa oração, reserve um momento para relaxar. Permita-se respirar profundamente, liberar as tensões do dia e abrir o coração para a presença de Deus. Vamos nos conectar com Ele em um estado de tranquilidade e paz, preparando-nos para receber suas bênçãos durante esta oração especial para dormir plenamente. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, antes de dormir, eu te peço, coloca os teus anjos aqui no meu quarto, neste ambiente, onde quer que eu esteja. Que os seus anjos, Senhor, guerreiam por mim, que os seus anjos protejam minha noite, meu sono, meus pensamentos e meu descanso. Concede-me, Senhor, bons sonhos em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir à minha mente. Pela tua bondade, Pai, eu lanço aos pés da cruz de Jesus toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas e tentações do maligno que querem roubar a minha paz. Que seja destruído agora, em nome de Jesus, tudo que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado, Senhor, me alcança e me ampara nessa hora. Fica comigo, Senhor, nessa noite. Eterno e amado Deus, tu és o Criador do universo. O Senhor nunca dorme. Vela por mim, Senhor, expulsando todo o mal da minha casa e todo o medo do meu coração, em nome de Jesus. Dai-me uma noite, Senhor, de restauração. Descanse, bons sonhos. Eu renuncio, Jesus. Nós renunciamos em teu nome tudo que nos perturba, toda a contaminação espiritual, tudo aquilo que confunde a nossa mente. Nós repreendemos em teu nome, Senhor, toda a tentação, toda a hiperestimulação na nossa mente. Venha acalmar os nossos pensamentos, vem destruir, Senhor, as fortalezas do medo dentro de nós, vem destruir as fortalezas da ansiedade, da culpa, da mágoa. Sem o nosso, entregamos agora tudo que nós não podemos mudar, tudo que nós não podemos pelas nossas forças. Nós entregamos agora a nossa criatividade, toda a nossa memória, nossas lembranças. Talvez sim, tenhamos visto filmes de terror, temos visto vídeos perturbadores, áudios que nos perturbaram. Bem, nos cura agora, Senhor, pelo poder do teu nome Jesus. Vem colocar em ordem as coisas dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Vem tirar a perturbação mental, Senhor. Vem tirar a perturbação emocional, a perturbação espiritual. Nós invocamos, Jesus, o teu nome sobre os nossos sentidos, nossa memória, nossa percepção, sobre os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle a atividade do nosso cérebro durante a noite. Vem, Espírito de Deus, tirar os estímulos excessivos, nem sentar nossa mente em Deus. Nós colocamos sobre o senhorio de Jesus os nossos pensamentos. Debaixo do senhorio de Jesus, colocamos a nossa mente. Colocamos debaixo do senhorio de Jesus todo o nosso sentir, o nosso corpo, todas as imagens que vemos neste dia, sons que ouvimos, as pessoas com quais nos relacionamos. Tudo isso colocamos sobre o senhorio de Jesus. Tudo que nos afetou de alguma forma, vem restaurar e redimir, Senhor, pela força do teu nome, pelo poder da tua cruz, Jesus. Nós invocamos os méritos da tua cruz, os méritos da tua redenção sobre nós nessa noite, e pedimos que a paz que é dom do teu Espírito encha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Nós colocamos esse ambiente, Jesus, sobre o teu senhorio, nossa casa, nossa família, nossos bens, e pelo poder do teu nome, Jesus. Expulsamos desse ambiente, da nossa mente, do nosso ser, tudo que não é teu, e ordenamos que esse mal nos deixe, Jesus, em teu nome, e vai aos pés da tua cruz. Vem, Espírito Santo, encher agora o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Vem nos batizar, a nós e aos nossos bens, nos encher de paz e continua falando conosco durante a noite. Espírito Santo, continua nos exortando, nos dirigindo, nos curando durante essa noite. Espírito Santo, continua trabalhando em nós e falando conosco durante o nosso sonho. Vem inspirar o nosso dormir, descansar, sonhar e nos guardar nessa noite. Que os anjos de Deus estejam aqui. Batiza-nos agora, Espírito Santo, com o teu poder. Jesus é o único Senhor do nosso sono, do nosso sonhar, do nosso descansar e desse ambiente, e nenhum mal nos atingirá no nome e pelo poder de Jesus. Vela por mim, Pai querido, enquanto me entrego confiante ao sono.
como uma criança que dorme feliz em seus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, livre das angústias, das armadilhas do meu ego e das ilusões de minha mente. Pai, em tuas mãos entrego meu dia, meus sonhos e meu descanso. Que a paz que emana de ti me acompanhe durante a noite e me ilumine ao amanhecer. Amém. Coloca os teus anjos aqui no meu quarto, neste ambiente, onde quer que eu esteja. Que os seus anjos, Senhor, guerreiam por mim. Que os seus anjos protejam minha noite, meu sono, meus pensamentos e meu descanso. Concede-me, Senhor, bons sonhos em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir à minha mente. Pela tua bondade, Pai, eu lanço aos pés da cruz de Jesus toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas e tentações do maligno que querem roubar a minha paz. Que seja destruído agora, em nome de Jesus, tudo que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado, Senhor, me alcança e me ampara nessa hora. Fica comigo, Senhor, nessa noite. Eterno e amado Deus, tu és o Criador do universo. O Senhor nunca dorme. Vela por mim, Senhor, expulsando todo o mal da minha casa e todo o medo do meu coração em nome de Jesus. Dai-me uma noite, Senhor, de restauração. Descanse, bons sonhos. Eu renuncio, Jesus. Nós renunciamos em teu nome tudo que nos perturba, toda a contaminação espiritual, tudo aquilo que confunde a nossa mente. Nós repreendemos em teu nome, Senhor, toda a tentação, toda a hiperestimulação na nossa mente. Venha acalmar os nossos pensamentos. Vem destruir, Senhor, as fortalezas do medo dentro de nós. Vem destruir as fortalezas da ansiedade, da culpa, da mágoa. Sem o nosso, entregamos agora tudo que nós não podemos mudar. Tudo que nós não podemos pelas nossas forças. Nós entregamos agora a nossa criatividade, toda a nossa memória, nossas lembranças. Talvez sim, tenhamos visto filmes de terror, temos visto vídeos perturbadores, áudios que nos perturbaram. Bem, nos cura agora, Senhor, pelo poder do teu nome Jesus. Vem colocar em ordem as coisas dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Vem tirar a perturbação mental, Senhor. Vem tirar a perturbação emocional, a perturbação espiritual. Nós invocamos, Jesus, o teu nome sobre os nossos sentidos, nossa memória, nossa percepção, sobre os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle a atividade do nosso cérebro durante a noite. Vem, Espírito de Deus, tirar os estímulos excessivos, nem sentar nossa mente em Deus. Nós colocamos sobre o senhorio de Jesus os nossos pensamentos. Debaixo do senhorio de Jesus, colocamos a nossa mente. Colocamos debaixo do senhorio de Jesus todo o nosso sentir, o nosso corpo, todas as imagens que vemos neste dia, sons que ouvimos, as pessoas com quais nos relacionamos. Tudo isso colocamos sobre o senhorio de Jesus. Tudo que nos afetou de alguma forma, vem restaurar e redimir, Senhor, pela força do teu nome, pelo poder da tua cruz, Jesus. Nós invocamos os méritos da tua cruz, os méritos da tua redenção sobre nós nessa noite, e pedimos que a paz que é dom do teu Espírito encha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Nós colocamos esse ambiente, Jesus, sobre o teu senhorio, nossa casa, nossa família, nossos bens, e pelo poder do teu nome, Jesus. Expulsamos desse ambiente, da nossa mente, do nosso ser, tudo que não é teu, e ordenamos que esse mal nos deixe, Jesus, em teu nome, e vai aos pés da tua cruz. Vem, Espírito Santo, encher agora o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Vem nos batizar, a nós e aos nossos bens, nos encher de paz e continua falando conosco durante a noite. Espírito Santo, continua nos exortando, nos dirigindo, nos curando durante essa noite. Espírito Santo, continua trabalhando em nós e falando conosco durante o nosso sonho. Vem inspirar o nosso dormir, descansar, sonhar e nos guardar nessa noite. Que os anjos de Deus estejam aqui. Batiza-nos agora, Espírito Santo, com o teu poder. Jesus é o único Senhor do nosso sono, do nosso sonhar, do nosso descansar e desse ambiente, e nenhum mal nos atingirá no nome e pelo poder de Jesus. Vela por mim, Pai querido.
enquanto me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em seus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, livre das angústias, das armadilhas do meu ego e das ilusões de minha mente. Pai, em tuas mãos entrego meu dia, meus sonhos e meu descanso. Que a paz que emana de ti me acompanhe durante a noite e me ilumine ao amanhecer. Amém. Coloca os teus anjos aqui no meu quarto, neste ambiente, onde quer que eu esteja. Que os seus anjos, Senhor, guerreiam por mim. Que os seus anjos protejam minha noite, meu sono, meus pensamentos e meu descanso. Concede-me, Senhor, bons sonhos em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir à minha mente. Pela tua bondade, Pai, eu lanço aos pés da cruz de Jesus toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas e tentações do maligno que querem roubar a minha paz. Que seja destruído agora, em nome de Jesus, tudo que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado, Senhor, me alcança e me ampara nessa hora. Fica comigo, Senhor, nessa noite. Eterno e amado Deus, tu és o Criador do universo. O Senhor nunca dorme. Vela por mim, Senhor, expulsando todo o mal da minha casa e todo o medo do meu coração em nome de Jesus. Dai-me uma noite, Senhor, de restauração. Descanse, bons sonhos. Eu renuncio, Jesus. Nós renunciamos em teu nome tudo que nos perturba, toda a contaminação espiritual, tudo aquilo que confunde a nossa mente. Nós repreendemos em teu nome, Senhor, toda a tentação, toda a hiperestimulação na nossa mente. Venha acalmar os nossos pensamentos. Vem destruir, Senhor, as fortalezas do medo dentro de nós. Vem destruir as fortalezas da ansiedade, da culpa, da mágoa. Sem o nosso, entregamos agora tudo que nós não podemos mudar. Tudo que nós não podemos pelas nossas forças. Nós entregamos agora a nossa criatividade, toda a nossa memória, nossas lembranças. Talvez sim, tenhamos visto filmes de terror, temos visto vídeos perturbadores, áudios que nos perturbaram. Bem, nos cura agora, Senhor, pelo poder do teu nome Jesus. Vem colocar em ordem as coisas dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Vem tirar a perturbação mental, Senhor. Vem tirar a perturbação emocional, a perturbação espiritual. Nós invocamos, Jesus, o teu nome sobre os nossos sentidos, nossa memória, nossa percepção, sobre os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle a atividade do nosso cérebro durante a noite. Vem, Espírito de Deus, tirar os estímulos excessivos, nem sentar nossa mente em Deus. Nós colocamos sobre o senhorio de Jesus os nossos pensamentos. Debaixo do senhorio de Jesus, colocamos a nossa mente. Colocamos debaixo do senhorio de Jesus todo o nosso sentir, o nosso corpo, todas as imagens que vemos neste dia, sons que ouvimos, as pessoas com quais nos relacionamos. Tudo isso colocamos sobre o senhorio de Jesus. Tudo que nos afetou de alguma forma, vem restaurar e redimir, Senhor, pela força do teu nome, pelo poder da tua cruz, Jesus. Nós invocamos os méritos da tua cruz, os méritos da tua redenção sobre nós nessa noite, e pedimos que a paz que é dom do teu Espírito encha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Nós colocamos esse ambiente, Jesus, sobre o teu senhorio, nossa casa, nossa família, nossos bens, e pelo poder do teu nome, Jesus. Expulsamos desse ambiente, da nossa mente, do nosso ser, tudo que não é teu, e ordenamos que esse mal nos deixe, Jesus, em teu nome, e vai aos pés da tua cruz. Vem, Espírito Santo, encher agora o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Vem nos batizar, a nós e aos nossos bens, nos encher de paz e continua falando conosco durante a noite. Espírito Santo, continua nos exortando, nos dirigindo, nos curando durante essa noite. Espírito Santo, continua trabalhando em nós e falando conosco durante o nosso sonho. Vem inspirar o nosso dormir, descansar, sonhar e nos guardar nessa noite. Que os anjos de Deus estejam aqui. Batiza-nos agora, Espírito Santo, com o teu poder. Jesus é o único Senhor do nosso sono, do nosso sonhar, do nosso descansar e desse ambiente, e nenhum mal nos atingirá no nome e pelo poder de Jesus.
Vela por mim, Pai querido, enquanto me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em seus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, livre das angústias, das armadilhas do meu ego e das ilusões de minha mente. Pai, em tuas mãos entrego meu dia, meus sonhos e meu descanso. Que a paz que emana de ti me acompanhe durante a noite e me ilumine ao amanhecer. Amém. Coloca os teus anjos aqui no meu quarto, neste ambiente, onde quer que eu esteja. Que os seus anjos, Senhor, guerreiam por mim. Que os seus anjos protejam minha noite, meu sono, meus pensamentos e meu descanso. Concede-me, Senhor, bons sonhos em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir à minha mente. Pela tua bondade, Pai, eu lanço aos pés da cruz de Jesus toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas e tentações do maligno que querem roubar a minha paz. Que seja destruído agora, em nome de Jesus, tudo que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado, Senhor, me alcança e me ampara nessa hora. Fica comigo, Senhor, nessa noite. Eterno e amado Deus, tu és o Criador do universo. O Senhor nunca dorme. Vela por mim, Senhor, expulsando todo o mal da minha casa e todo o medo do meu coração, em nome de Jesus. Dai-me uma noite, Senhor, de restauração. Descanse, bons sonhos. Eu renuncio, Jesus. Nós renunciamos em teu nome tudo que nos perturba, toda a contaminação espiritual, tudo aquilo que confunde a nossa mente. Nós repreendemos em teu nome, Senhor, toda a tentação, toda a hiperestimulação na nossa mente. Venha acalmar os nossos pensamentos, vem destruir, Senhor, as fortalezas do medo dentro de nós, vem destruir as fortalezas da ansiedade, da culpa, da mágoa. Sem o nosso entregamos agora tudo que nós não podemos mudar, tudo que nós não podemos pelas nossas forças. Nós entregamos agora a nossa criatividade, toda a nossa memória, nossas lembranças. Talvez sim, tenhamos visto filmes de terror, temos visto vídeos perturbadores, áudios que nos perturbaram. Bem, nos cura agora, Senhor, pelo poder do teu nome Jesus. Vem colocar em ordem as coisas dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Vem tirar a perturbação mental, Senhor. Vem tirar a perturbação emocional, a perturbação espiritual. Nós invocamos, Jesus, o teu nome sobre os nossos sentidos, nossa memória, nossa percepção, sobre os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle a atividade do nosso cérebro durante a noite. Vem, Espírito de Deus, tirar os estímulos excessivos, nem sentar nossa mente em Deus. Nós colocamos sobre o senhorio de Jesus os nossos pensamentos. Debaixo do senhorio de Jesus, colocamos a nossa mente. Colocamos debaixo do senhorio de Jesus todo o nosso sentir, o nosso corpo, todas as imagens que vemos neste dia, sons que ouvimos, as pessoas com quais nos relacionamos. Tudo isso colocamos sobre o senhorio de Jesus. Tudo que nos afetou de alguma forma, vem restaurar e redimir, Senhor, pela força do teu nome, pelo poder da tua cruz, Jesus. Nós invocamos os méritos da tua cruz, os méritos da tua redenção sobre nós nessa noite, e pedimos que a paz que é dom do teu Espírito encha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Nós colocamos esse ambiente, Jesus, sobre o teu senhorio, nossa casa, nossa família, nossos bens, e pelo poder do teu nome, Jesus. Expulsamos desse ambiente, da nossa mente, do nosso ser, tudo que não é teu, e ordenamos que esse mal nos deixe, Jesus, em teu nome, e vai aos pés da tua cruz. Vem, Espírito Santo, encher agora o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Vem nos batizar, a nós e aos nossos bens, nos encher de paz e continua falando conosco durante a noite. Espírito Santo, continua nos exortando, nos dirigindo, nos curando durante essa noite. Espírito Santo, continua trabalhando em nós e falando conosco durante o nosso sonho. Vem inspirar o nosso dormir, descansar, sonhar e nos guardar nessa noite. Que os anjos de Deus estejam aqui. Batiza-nos agora, Espírito Santo, com o teu poder. Jesus é o único Senhor do nosso sono, do nosso sonhar, do nosso descansar e desse ambiente.
e nenhum mal nos atingirá no nome e pelo poder de Jesus. Vela por mim, Pai querido, enquanto me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em seus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, livre das angústias, das armadilhas do meu ego e das ilusões de minha mente. Pai, em tuas mãos entrego meu dia, meus sonhos e meu descanso. Que a paz que emana de ti me acompanhe durante a noite e me ilumine ao amanhecer. Amém. Coloca os teus anjos aqui no meu quarto, neste ambiente, onde quer que eu esteja. Que os seus anjos, Senhor, guerreiam por mim. Que os seus anjos protejam minha noite, meu sono, meus pensamentos e meu descanso. Concede-me, Senhor, bons sonhos em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir à minha mente. Pela tua bondade, Pai, eu lanço aos pés da cruz de Jesus toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas e tentações do maligno que querem roubar a minha paz. Que seja destruído agora, em nome de Jesus, tudo que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado, Senhor, me alcança e me ampara nessa hora. Fica comigo, Senhor, nessa noite. Eterno e amado Deus, tu és o Criador do universo. O Senhor nunca dorme. Vela por mim, Senhor, expulsando todo o mal da minha casa e todo o medo do meu coração em nome de Jesus. Dai-me uma noite, Senhor, de restauração. Descanse, bons sonhos. Eu renuncio, Jesus. Nós renunciamos em teu nome tudo que nos perturba, toda a contaminação espiritual, tudo aquilo que confunde a nossa mente. Nós repreendemos em teu nome, Senhor, toda a tentação, toda a hiperestimulação na nossa mente. Venha acalmar os nossos pensamentos, vem destruir, Senhor, as fortalezas do medo dentro de nós, vem destruir as fortalezas da ansiedade, da culpa, da mágoa. Sem o nosso, entregamos agora tudo que nós não podemos mudar, tudo que nós não podemos pelas nossas forças. Nós entregamos agora a nossa criatividade, toda a nossa memória, nossas lembranças. Talvez sim, tenhamos visto filmes de terror, temos visto vídeos perturbadores, áudios que nos perturbaram. Bem, nos cura agora, Senhor, pelo poder do teu nome Jesus. Vem colocar em ordem as coisas dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Vem tirar a perturbação mental, Senhor. Vem tirar a perturbação emocional, a perturbação espiritual. Nós invocamos, Jesus, o teu nome sobre os nossos sentidos, nossa memória, nossa percepção, sobre os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle a atividade do nosso cérebro durante a noite. Vem, Espírito de Deus, tirar os estímulos excessivos, nem sentar nossa mente em Deus. Nós colocamos sobre o senhorio de Jesus os nossos pensamentos. Debaixo do senhorio de Jesus, colocamos a nossa mente. Colocamos debaixo do senhorio de Jesus todo o nosso sentir, o nosso corpo, todas as imagens que vemos neste dia, sons que ouvimos, as pessoas com quais nos relacionamos. Tudo isso colocamos sobre o senhorio de Jesus. Tudo que nos afetou de alguma forma, vem restaurar e redimir, Senhor, pela força do teu nome, pelo poder da tua cruz, Jesus. Nós invocamos os méritos da tua cruz, os méritos da tua redenção sobre nós nessa noite, e pedimos que a paz que é dom do teu Espírito encha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Nós colocamos esse ambiente, Jesus, sobre o teu senhorio, nossa casa, nossa família, nossos bens, e pelo poder do teu nome, Jesus. Expulsamos desse ambiente, da nossa mente, do nosso ser, tudo que não é teu, e ordenamos que esse mal nos deixe, Jesus, em teu nome, e vai aos pés da tua cruz. Vem, Espírito Santo, encher agora o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Vem nos batizar, a nós e aos nossos bens, nos encher de paz e continua falando conosco durante a noite. Espírito Santo, continua nos exortando, nos dirigindo, nos curando durante essa noite. Espírito Santo, continua trabalhando em nós e falando conosco durante o nosso sonho. Vem inspirar o nosso dormir, descansar, sonhar e nos guardar nessa noite. Que os anjos de Deus estejam aqui. Batiza-nos agora, Espírito Santo, com o teu poder. Jesus é o único Senhor do nosso sono, do nosso sonhar,
do nosso descansar e desse ambiente, e nenhum mal nos atingirá no nome e pelo poder de Jesus. Vela por mim, Pai querido, enquanto me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em seus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, livre das angústias, das armadilhas do meu ego e das ilusões de minha mente. Pai, em tuas mãos entrego meu dia, meus sonhos e meu descanso. Que a paz que emana de ti me acompanhe durante a noite e me ilumine ao amanhecer. Amém. Coloca os teus anjos aqui no meu quarto, neste ambiente, onde quer que eu esteja. Que os seus anjos, Senhor, guerreiam por mim. Que os seus anjos protejam minha noite, meu sono, meus pensamentos e meu descanso. Concede-me, Senhor, bons sonhos em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir à minha mente. Pela tua bondade, Pai, eu lanço aos pés da cruz de Jesus toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas e tentações do maligno que querem roubar a minha paz. Que seja destruído agora, em nome de Jesus, tudo que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado, Senhor, me alcança e me ampara nessa hora. Fica comigo, Senhor, nessa noite. Eterno e amado Deus, tu és o Criador do universo. O Senhor nunca dorme. Vela por mim, Senhor, expulsando todo o mal da minha casa e todo o medo do meu coração em nome de Jesus. Dai-me uma noite, Senhor, de restauração. Descanse, bons sonhos. Eu renuncio, Jesus. Nós renunciamos em teu nome tudo que nos perturba, toda a contaminação espiritual, tudo aquilo que confunde a nossa mente. Nós repreendemos em teu nome, Senhor, toda a tentação, toda a hiperestimulação na nossa mente. Venha acalmar os nossos pensamentos, vem destruir, Senhor, as fortalezas do medo dentro de nós, vem destruir as fortalezas da ansiedade, da culpa, da mágoa. Sem o nosso, entregamos agora tudo que nós não podemos mudar, tudo que nós não podemos pelas nossas forças. Nós entregamos agora a nossa criatividade, toda a nossa memória, nossas lembranças. Talvez sim, tenhamos visto filmes de terror, temos visto vídeos perturbadores, áudios que nos perturbaram. Bem, nos cura agora, Senhor, pelo poder do teu nome Jesus. Vem colocar em ordem as coisas dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Vem tirar a perturbação mental, Senhor. Vem tirar a perturbação emocional, a perturbação espiritual. Nós invocamos, Jesus, o teu nome sobre os nossos sentidos, nossa memória, nossa percepção, sobre os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle a atividade do nosso cérebro durante a noite. Vem, Espírito de Deus, tirar os estímulos excessivos, nem sentar nossa mente em Deus. Nós colocamos sobre o senhorio de Jesus os nossos pensamentos. Debaixo do senhorio de Jesus, colocamos a nossa mente. Colocamos debaixo do senhorio de Jesus todo o nosso sentir, o nosso corpo, todas as imagens que vemos neste dia, sons que ouvimos, as pessoas com quais nos relacionamos. Tudo isso colocamos sobre o senhorio de Jesus. Tudo que nos afetou de alguma forma, vem restaurar e redimir, Senhor, pela força do teu nome, pelo poder da tua cruz, Jesus. Nós invocamos os méritos da tua cruz, os méritos da tua redenção sobre nós nessa noite, e pedimos que a paz que é dom do teu Espírito encha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Nós colocamos esse ambiente, Jesus, sobre o teu senhorio, nossa casa, nossa família, nossos bens, e pelo poder do teu nome, Jesus. Expulsamos desse ambiente, da nossa mente, do nosso ser, tudo que não é teu, e ordenamos que esse mal nos deixe, Jesus, em teu nome, e vai aos pés da tua cruz. Vem, Espírito Santo, encher agora o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Vem nos batizar, a nós e aos nossos bens, nos encher de paz e continua falando conosco durante a noite. Espírito Santo, continua nos exortando, nos dirigindo, nos curando durante essa noite. Espírito Santo, continua trabalhando em nós e falando conosco durante o nosso sonho. Vem inspirar o nosso dormir, descansar, sonhar e nos guardar nessa noite. Que os anjos de Deus estejam aqui. Batiza-nos agora, Espírito Santo, com o teu poder. Jesus é o único Senhor do nosso sono.
do nosso sonhar, do nosso descansar e desse ambiente, e nenhum mal nos atingirá no nome e pelo poder de Jesus. Vela por mim, Pai querido, enquanto me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em seus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, livre das angústias, das armadilhas do meu ego e das ilusões de minha mente. Pai, em tuas mãos entrego meu dia, meus sonhos e meu descanso. Que a paz que emana de ti me acompanhe durante a noite e me ilumine ao amanhecer. Amém. Coloca os teus anjos aqui no meu quarto, neste ambiente, onde quer que eu esteja. Que os seus anjos, Senhor, guerreiam por mim. Que os seus anjos protejam minha noite, meu sono, meus pensamentos e meu descanso. Concede-me, Senhor, bons sonhos em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir à minha mente. Pela tua bondade, Pai, eu lanço aos pés da cruz de Jesus toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas e tentações do maligno que querem roubar a minha paz. Que seja destruído agora, em nome de Jesus, tudo que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado, Senhor, me alcança e me ampara nessa hora. Fica comigo, Senhor, nessa noite. Eterno e amado Deus, tu és o Criador do universo. O Senhor nunca dorme. Vela por mim, Senhor, expulsando todo o mal da minha casa e todo o medo do meu coração em nome de Jesus. Dai-me uma noite, Senhor, de restauração. Descanse, bons sonhos. Eu renuncio, Jesus. Nós renunciamos em teu nome tudo que nos perturba, toda a contaminação espiritual, tudo aquilo que confunde a nossa mente. Nós repreendemos em teu nome, Senhor, toda a tentação, toda a hiperestimulação na nossa mente. Venha acalmar os nossos pensamentos. Vem destruir, Senhor, as fortalezas do medo dentro de nós. Vem destruir as fortalezas da ansiedade, da culpa, da mágoa. Sem o nosso, entregamos agora tudo que nós não podemos mudar, tudo que nós não podemos pelas nossas forças. Nós entregamos agora a nossa criatividade, toda a nossa memória, nossas lembranças. Talvez sim, tenhamos visto filmes de terror, temos visto vídeos perturbadores, áudios que nos perturbaram. Bem, nos cura agora, Senhor, pelo poder do teu nome Jesus. Vem colocar em ordem as coisas dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Vem tirar a perturbação mental, Senhor. Vem tirar a perturbação emocional, a perturbação espiritual. Nós invocamos, Jesus, o teu nome sobre os nossos sentidos, nossa memória, nossa percepção, sobre os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle a atividade do nosso cérebro durante a noite. Vem, Espírito de Deus, tirar os estímulos excessivos, nem sentar nossa mente em Deus. Nós colocamos sobre o senhorio de Jesus os nossos pensamentos. Debaixo do senhorio de Jesus, colocamos a nossa mente. Colocamos debaixo do senhorio de Jesus todo o nosso sentir, o nosso corpo, todas as imagens que vemos neste dia, sons que ouvimos, as pessoas com quais nos relacionamos. Tudo isso colocamos sobre o senhorio de Jesus. Tudo que nos afetou de alguma forma, vem restaurar e redimir, Senhor, pela força do teu nome, pelo poder da tua cruz, Jesus. Nós invocamos os méritos da tua cruz, os méritos da tua redenção sobre nós nessa noite, e pedimos que a paz que é dom do teu Espírito encha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Nós colocamos esse ambiente, Jesus, sobre o teu senhorio, nossa casa, nossa família, nossos bens, e pelo poder do teu nome, Jesus. Expulsamos desse ambiente, da nossa mente, do nosso ser, tudo que não é teu, e ordenamos que esse mal nos deixe, Jesus, em teu nome, e vai aos pés da tua cruz. Vem, Espírito Santo, encher agora o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Vem nos batizar, a nós e aos nossos bens, nos encher de paz e continua falando conosco durante a noite. Espírito Santo, continua nos exortando, nos dirigindo, nos curando durante essa noite. Espírito Santo, continua trabalhando em nós e falando conosco durante o nosso sonho. Vem inspirar o nosso dormir, descansar, sonhar e nos guardar nessa noite. Que os anjos de Deus estejam aqui. Batiza-nos agora, Espírito Santo, com o teu poder.
Jesus é o único Senhor do nosso sono, do nosso sonhar, do nosso descansar e desse ambiente, e nenhum mal nos atingirá no nome e pelo poder de Jesus. Vela por mim, Pai querido, enquanto me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em seus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, livre das angústias, das armadilhas do meu ego e das ilusões de minha mente. Pai, em tuas mãos entrego meu dia, meus sonhos e meu descanso. Que a paz que emana de ti me acompanhe durante a noite e me ilumine ao amanhecer. Amém. Coloca os teus anjos aqui no meu quarto, neste ambiente, onde quer que eu esteja. Que os seus anjos, Senhor, guerreiam por mim. Que os seus anjos protejam minha noite, meu sono, meus pensamentos e meu descanso. Concede-me, Senhor, bons sonhos em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir à minha mente. Pela tua bondade, Pai, eu lanço aos pés da cruz de Jesus toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas e tentações do maligno que querem roubar a minha paz. Que seja destruído agora, em nome de Jesus, tudo que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado, Senhor, me alcança e me ampara nessa hora. Fica comigo, Senhor, nessa noite. Eterno e amado Deus, tu és o Criador do universo. O Senhor nunca dorme. Vela por mim, Senhor, expulsando todo o mal da minha casa e todo o medo do meu coração, em nome de Jesus. Dai-me uma noite, Senhor, de restauração. Descanse, bons sonhos. Eu renuncio, Jesus. Nós renunciamos em teu nome tudo que nos perturba, toda a contaminação espiritual, tudo aquilo que confunde a nossa mente. Nós repreendemos em teu nome, Senhor, toda a tentação, toda a hiperestimulação na nossa mente. Venha acalmar os nossos pensamentos, vem destruir, Senhor, as fortalezas do medo dentro de nós, vem destruir as fortalezas da ansiedade, da culpa, da mágoa. Sem o nosso entregamos agora tudo que nós não podemos mudar, tudo que nós não podemos pelas nossas forças. Nós entregamos agora a nossa criatividade, toda a nossa memória, nossas lembranças. Talvez sim, tenhamos visto filmes de terror, temos visto vídeos perturbadores, áudios que nos perturbaram. Bem, nos cura agora, Senhor, pelo poder do teu nome Jesus. Vem colocar em ordem as coisas dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Vem tirar a perturbação mental, Senhor. Vem tirar a perturbação emocional, a perturbação espiritual. Nós invocamos, Jesus, o teu nome sobre os nossos sentidos, nossa memória, nossa percepção, sobre os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle a atividade do nosso cérebro durante a noite. Vem, Espírito de Deus, tirar os estímulos excessivos, nem sentar nossa mente em Deus. Nós colocamos sobre o senhorio de Jesus os nossos pensamentos. Debaixo do senhorio de Jesus, colocamos a nossa mente. Colocamos debaixo do senhorio de Jesus todo o nosso sentir, o nosso corpo, todas as imagens que vemos neste dia, sons que ouvimos, as pessoas com quais nos relacionamos. Tudo isso colocamos sobre o senhorio de Jesus. Tudo que nos afetou de alguma forma, vem restaurar e redimir, Senhor, pela força do teu nome, pelo poder da tua cruz, Jesus. Nós invocamos os méritos da tua cruz, os méritos da tua redenção sobre nós nessa noite, e pedimos que a paz que é dom do teu Espírito encha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Nós colocamos esse ambiente, Jesus, sobre o teu senhorio, nossa casa, nossa família, nossos bens, e pelo poder do teu nome, Jesus. Expulsamos desse ambiente, da nossa mente, do nosso ser, tudo que não é teu, e ordenamos que esse mal nos deixe, Jesus, em teu nome, e vai aos pés da tua cruz. Vem, Espírito Santo, encher agora o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Vem nos batizar, a nós e aos nossos bens, nos encher de paz e continua falando conosco durante a noite. Espírito Santo, continua nos exortando, nos dirigindo, nos curando durante essa noite. Espírito Santo, continua trabalhando em nós e falando conosco durante o nosso sonho. Vem inspirar o nosso dormir, descansar, sonhar e nos guardar nessa noite. Que os anjos de Deus estejam aqui.
Batiza-nos agora, Espírito Santo, com o teu poder. Jesus é o único Senhor do nosso sono, do nosso sonhar, do nosso descansar e desse ambiente, e nenhum mal nos atingirá no nome e pelo poder de Jesus. Vela por mim, Pai querido, enquanto me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em seus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, livre das angústias, das armadilhas do meu ego e das ilusões de minha mente. Pai, em tuas mãos entrego meu dia, meus sonhos e meu descanso. Que a paz que emana de ti me acompanhe durante a noite e me ilumine ao amanhecer. Amém. Coloca os teus anjos aqui no meu quarto, neste ambiente, onde quer que eu esteja. Que os seus anjos, Senhor, guerreiam por mim. Que os seus anjos protejam minha noite, meu sono, meus pensamentos e meu descanso. Concede-me, Senhor, bons sonhos em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir à minha mente. Pela tua bondade, Pai, eu lanço aos pés da cruz de Jesus toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas e tentações do maligno que querem roubar a minha paz. Que seja destruído agora, em nome de Jesus, tudo que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado, Senhor, me alcança e me ampara nessa hora. Fica comigo, Senhor, nessa noite. Eterno e amado Deus, tu és o Criador do universo. O Senhor nunca dorme. Vela por mim, Senhor, expulsando todo o mal da minha casa e todo o medo do meu coração, em nome de Jesus. Dai-me uma noite, Senhor, de restauração. Descanse, bons sonhos. Eu renuncio, Jesus. Nós renunciamos em teu nome tudo que nos perturba, toda a contaminação espiritual, tudo aquilo que confunde a nossa mente. Nós repreendemos em teu nome, Senhor, toda a tentação, toda a hiperestimulação na nossa mente. Venha acalmar os nossos pensamentos, vem destruir, Senhor, as fortalezas do medo dentro de nós, vem destruir as fortalezas da ansiedade, da culpa, da mágoa. Sem o nosso entregamos agora tudo que nós não podemos mudar, tudo que nós não podemos pelas nossas forças. Nós entregamos agora a nossa criatividade, toda a nossa memória, nossas lembranças. Talvez sim, tenhamos visto filmes de terror, temos visto vídeos perturbadores, áudios que nos perturbaram. Bem, nos cura agora, Senhor, pelo poder do teu nome Jesus. Vem colocar em ordem as coisas dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Vem tirar a perturbação mental, Senhor. Vem tirar a perturbação emocional, a perturbação espiritual. Nós invocamos, Jesus, o teu nome sobre os nossos sentidos, nossa memória, nossa percepção, sobre os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle a atividade do nosso cérebro durante a noite. Vem, Espírito de Deus, tirar os estímulos excessivos, nem sentar nossa mente em Deus. Nós colocamos sobre o senhorio de Jesus os nossos pensamentos. Debaixo do senhorio de Jesus, colocamos a nossa mente. Colocamos debaixo do senhorio de Jesus todo o nosso sentir, o nosso corpo, todas as imagens que vemos neste dia, sons que ouvimos, as pessoas com quais nos relacionamos. Tudo isso colocamos sobre o senhorio de Jesus. Tudo que nos afetou de alguma forma, vem restaurar e redimir, Senhor, pela força do teu nome, pelo poder da tua cruz, Jesus. Nós invocamos os méritos da tua cruz, os méritos da tua redenção sobre nós nessa noite, e pedimos que a paz que é dom do teu Espírito encha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Nós colocamos esse ambiente, Jesus, sobre o teu senhorio, nossa casa, nossa família, nossos bens, e pelo poder do teu nome, Jesus. Expulsamos desse ambiente, da nossa mente, do nosso ser, tudo que não é teu, e ordenamos que esse mal nos deixe, Jesus, em teu nome, e vai aos pés da tua cruz. Vem, Espírito Santo, encher agora o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Vem nos batizar, a nós e aos nossos bens, nos encher de paz e continua falando conosco durante a noite. Espírito Santo, continua nos exortando, nos dirigindo, nos curando durante essa noite. Espírito Santo, continua trabalhando em nós e falando conosco durante o nosso sonho. Vem inspirar o nosso dormir, descansar, sonhar e nos guardar nessa noite.
que os anjos de Deus estejam aqui. Batiza-nos agora, Espírito Santo, com o teu poder. Jesus é o único Senhor do nosso sono, do nosso sonhar, do nosso descansar e desse ambiente, e nenhum mal nos atingirá no nome e pelo poder de Jesus. Vela por mim, Pai querido, enquanto me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em seus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, livre das angústias, das armadilhas do meu ego e das ilusões de minha mente. Pai, em tuas mãos entrego meu dia, meus sonhos e meu descanso. Que a paz que emana de ti me acompanhe durante a noite e me ilumine ao amanhecer. Amém. Coloca os teus anjos aqui no meu quarto, neste ambiente, onde quer que eu esteja. Que os seus anjos, Senhor, guerreiam por mim. Que os seus anjos protejam minha noite, meu sono, meus pensamentos e meu descanso. Concede-me, Senhor, bons sonhos em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir à minha mente. Pela tua bondade, Pai, eu lanço aos pés da cruz de Jesus toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas e tentações do maligno que querem roubar a minha paz. Que seja destruído agora, em nome de Jesus, tudo que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado, Senhor, me alcança e me ampara nessa hora. Fica comigo, Senhor, nessa noite. Eterno e amado Deus, tu és o Criador do universo. O Senhor nunca dorme. Vela por mim, Senhor, expulsando todo o mal da minha casa e todo o medo do meu coração em nome de Jesus. Dai-me uma noite, Senhor, de restauração. Descanse, bons sonhos. Eu renuncio, Jesus. Nós renunciamos em teu nome tudo que nos perturba, toda a contaminação espiritual, tudo aquilo que confunde a nossa mente. Nós repreendemos em teu nome, Senhor, toda a tentação, toda a hiperestimulação na nossa mente. Venha acalmar os nossos pensamentos. Vem destruir, Senhor, as fortalezas do medo dentro de nós. Vem destruir as fortalezas da ansiedade, da culpa, da mágoa. Sem o nosso, entregamos agora tudo que nós não podemos mudar, tudo que nós não podemos pelas nossas forças. Nós entregamos agora a nossa criatividade, toda a nossa memória, nossas lembranças. Talvez sim, tenhamos visto filmes de terror, temos visto vídeos perturbadores, áudios que nos perturbaram. Bem, nos cura agora, Senhor, pelo poder do teu nome Jesus. Vem colocar em ordem as coisas dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Vem tirar a perturbação mental, Senhor. Vem tirar a perturbação emocional, a perturbação espiritual. Nós invocamos, Jesus, o teu nome sobre os nossos sentidos, nossa memória, nossa percepção, sobre os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle a atividade do nosso cérebro durante a noite. Vem, Espírito de Deus, tirar os estímulos excessivos, nem sentar nossa mente em Deus. Nós colocamos sobre o senhorio de Jesus os nossos pensamentos. Debaixo do senhorio de Jesus, colocamos a nossa mente. Colocamos debaixo do senhorio de Jesus todo o nosso sentir, o nosso corpo, todas as imagens que vemos neste dia, sons que ouvimos, as pessoas com quais nos relacionamos. Tudo isso colocamos sobre o senhorio de Jesus. Tudo que nos afetou de alguma forma, vem restaurar e redimir, Senhor, pela força do teu nome, pelo poder da tua cruz, Jesus. Nós invocamos os méritos da tua cruz, os méritos da tua redenção sobre nós nessa noite, e pedimos que a paz que é dom do teu Espírito encha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Nós colocamos esse ambiente, Jesus, sobre o teu senhorio, nossa casa, nossa família, nossos bens, e pelo poder do teu nome, Jesus. Expulsamos desse ambiente, da nossa mente, do nosso ser, tudo que não é teu, e ordenamos que esse mal nos deixe, Jesus, em teu nome, e vai aos pés da tua cruz. Vem, Espírito Santo, encher agora o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Vem nos batizar, a nós e aos nossos bens, nos encher de paz e continua falando conosco durante a noite. Espírito Santo, continua nos exortando, nos dirigindo, nos curando durante essa noite. Espírito Santo, continua trabalhando em nós e falando conosco durante o nosso sonho. Vem inspirar o nosso dormir, descansar, sonhar
e nos guardar nessa noite. Que os anjos de Deus estejam aqui. Batiza-nos agora, Espírito Santo, com o teu poder. Jesus é o único Senhor do nosso sono, do nosso sonhar, do nosso descansar e desse ambiente, e nenhum mal nos atingirá no nome e pelo poder de Jesus. Vela por mim, Pai querido, enquanto me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em seus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, livre das angústias, das armadilhas do meu ego e das ilusões de minha mente. Pai, em tuas mãos entrego meu dia, meus sonhos e meu descanso. Que a paz que emana de ti me acompanhe durante a noite e me ilumine ao amanhecer. Amém. Coloca os teus anjos aqui no meu quarto, neste ambiente, onde quer que eu esteja. Que os seus anjos, Senhor, guerreiam por mim. Que os seus anjos protejam minha noite, meu sono, meus pensamentos e meu descanso. Concede-me, Senhor, bons sonhos em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir à minha mente. Pela tua bondade, Pai, eu lanço aos pés da cruz de Jesus toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas e tentações do maligno que querem roubar a minha paz. Que seja destruído agora, em nome de Jesus, tudo que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado, Senhor, me alcança e me ampara nessa hora. Fica comigo, Senhor, nessa noite. Eterno e amado Deus, tu és o Criador do universo. O Senhor nunca dorme. Vela por mim, Senhor, expulsando todo o mal da minha casa e todo o medo do meu coração em nome de Jesus. Dai-me uma noite, Senhor, de restauração. Descanse, bons sonhos. Eu renuncio, Jesus. Nós renunciamos em teu nome tudo que nos perturba, toda a contaminação espiritual, tudo aquilo que confunde a nossa mente. Nós repreendemos em teu nome, Senhor, toda a tentação, toda a hiperestimulação na nossa mente. Venha acalmar os nossos pensamentos, vem destruir, Senhor, as fortalezas do medo dentro de nós, vem destruir as fortalezas da ansiedade, da culpa, da mágoa. Sem o nosso, entregamos agora tudo que nós não podemos mudar, tudo que nós não podemos pelas nossas forças. Nós entregamos agora a nossa criatividade, toda a nossa memória, nossas lembranças. Talvez sim, tenhamos visto filmes de terror, temos visto vídeos perturbadores, áudios que nos perturbaram. Bem, nos cura agora, Senhor, pelo poder do teu nome Jesus. Vem colocar em ordem as coisas dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Vem tirar a perturbação mental, Senhor. Vem tirar a perturbação emocional, a perturbação espiritual. Nós invocamos, Jesus, o teu nome sobre os nossos sentidos, nossa memória, nossa percepção, sobre os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle os nossos pensamentos. Que somente o Espírito Santo controle a atividade do nosso cérebro durante a noite. Vem, Espírito de Deus, tirar os estímulos excessivos, nem sentar nossa mente em Deus. Nós colocamos sobre o senhorio de Jesus os nossos pensamentos. Debaixo do senhorio de Jesus, colocamos a nossa mente. Colocamos debaixo do senhorio de Jesus todo o nosso sentir, o nosso corpo, todas as imagens que vemos neste dia, sons que ouvimos, as pessoas com quais nos relacionamos. Tudo isso colocamos sobre o senhorio de Jesus. Tudo que nos afetou de alguma forma, vem restaurar e redimir, Senhor, pela força do teu nome, pelo poder da tua cruz, Jesus. Nós invocamos os méritos da tua cruz, os méritos da tua redenção sobre nós nessa noite, e pedimos que a paz que é dom do teu Espírito encha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Nós colocamos esse ambiente, Jesus, sobre o teu senhorio, nossa casa, nossa família, nossos bens, e pelo poder do teu nome, Jesus. Expulsamos desse ambiente, da nossa mente, do nosso ser, tudo que não é teu, e ordenamos que esse mal nos deixe, Jesus, em teu nome, e vai aos pés da tua cruz. Vem, Espírito Santo, encher agora o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Vem nos batizar, a nós e aos nossos bens, nos encher de paz e continua falando conosco durante a noite. Espírito Santo, continua nos exortando, nos dirigindo, nos curando durante essa noite. Espírito Santo, continua trabalhando em nós e falando conosco durante o nosso sonho. Vem inspirar o nosso dormir, descansar,
sonhar e nos guardar nessa noite. Que os anjos de Deus estejam aqui. Batiza-nos agora, Espírito Santo, com o teu poder. Jesus é o único Senhor do nosso sono, do nosso sonhar, do nosso descansar e desse ambiente, e nenhum mal nos atingirá no nome e pelo poder de Jesus. Vela por mim, Pai querido, enquanto me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em seus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, livre das angústias, das armadilhas do meu ego e das ilusões de minha mente. Pai, em tuas mãos entrego meu dia, meus sonhos e meu descanso. Que a paz que emana de ti me acompanhe durante a noite e me ilumine ao amanhecer. Amém.